Eu quero, através da Bíblia, falar um pouco sobre a intenção, as intenções dos nossos corações, ou a intenção do coração do homem, do ser humano. Na palavra do Senhor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, a palavra de Deus nos diz algo que nós devemos prestar atenção. Nos diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Né? Então, muitos confiam, né, na orientação do que sai do coração. Né? O ser humano é desse jeito, né? A gente tem os nossos sentimentos, coração tem um significado bem mais amplo, né? Vamos já mostrar. Mas a Bíblia nos manda ter cuidado com os sentimentos que provêm do coração, né? Muito bem. Mas o que é o coração? Primeiro, o coração, todos sabem que é um órgão, né, musculoso que fica no centro do nosso sistema circulatório. Claro, né? Bem aqui, na verdade, ele fica no centro do nosso peito, ligeiramente inclinado para a esquerda, certo? Ligeiramente inclinado. O coração também, assim em sentido figurado, ele significa, né, o conjunto dos nossos sentimentos, é aquilo que nós sentimos, né? Em algumas culturas, principalmente nas culturas orientais, eles creem que os sentimentos estão em outros órgãos, como os rins. Até o próprio texto sagrado diz aqui, o Senhor esquadrinha, né? Ele conhece o coração e prova os rins. Porque os orientais também criam que os rins também faziam parte dos sentimentos, né? Era o centro dos sentimentos. E algumas outras culturas, né, eles acreditam em diversos outros órgãos que fazem parte ou são o centro dos sentimentos do ser humano, certo? Então, o coração na nossa cultura, né, está entranhado na nossa cultura. Quando a gente fala em sentimento, a gente fala em coração, né? No nosso coração, né? Tem até aquela simbologia do coraçãozinho vermelho, né? Que simboliza diversas coisas. Então, também o coração simboliza, né, a voz secreta do nosso interior, né, a consciência, a nossa consciência. Porém, a consciência, ela está muito ligada à nossa mente, né? Então, esse sistema, ele é formado por mente e coração. Nós costumamos dizer, através da Bíblia, que quando nós pensamos algo, projetamos algo, né? Claro, é projetado com a nossa mente. Isso pode ser descartado, mas quando desce para o coração, envolve os sentimentos, aí é difícil de você descartar. Por quê? Porque é uma união de emoções, consciência, sentimentos que nos levam a concluir aquilo que nós pensamos e sentimos. Então, através da Bíblia, nós temos uma maneira, a palavra do Senhor nos mostra, uma maneira de nós lidarmos com isso, certo? Por quê? Porque o coração, se nós confiarmos completamente nos nossos sentimentos, confiarmos na direção do nosso coração, nós podemos nos enganar. E podemos nos enganar feio. Por exemplo,
No texto que nós lemos, Deus, através do profeta Jeremias, ele fala justamente isso, o que? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e adianta mais, e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Então, nós mesmos não conhecemos, certo? Nós mesmos não conhecemos, é até uma redundância, nós mesmos não nos conhecemos. Um filósofo, ele dizia o seguinte: homem, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque nós, a cada dia, nós vamos nos autodescobrindo. Por exemplo, nós convivemos com pessoas, né, às vezes no trabalho, né, em outros meios, e que, na verdade, você pensa que conhece a pessoa e não conhece. Dentro da igreja, né, você pensa que conhece a pessoa, mas na verdade não conhece. Você está o quê? Descobrindo quem é a pessoa. E muitas vezes passa a vida toda e não descobre realmente a pessoa, quem é a pessoa. Então, nós não podemos nos deixar guiar inteiramente pelos sentimentos que vêm do nosso coração. O Senhor Jesus, ele dizia o seguinte, ele deixou marcado em Marcos, no capítulo 7, versículos 20 ao 23. Jesus dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o ser humano. Glória a Deus. Então, estas coisas saem do coração do ser humano. Pastor, e é só do ser humano que não conhece a Cristo, ou é de todo ser humano? É de todo ser humano. De todo ser humano. Por quê? Porque a natureza humana, que em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 20, chama-se de natureza humana, as obras da carne, essa carne aí, ela é outra palavra para natureza humana. E mesmo quando nós somos regenerados, aceitamos Cristo como nosso Salvador e somos regenerados pelo Espírito Santo, pela palavra, somos lavados pelo sangue de Jesus, a velha natureza continua combatendo contra a nova natureza. O apóstolo Paulo, ele dizia, o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. É uma batalha tremenda. Por isso que nós temos que ter cuidado com esses sentimentos. Paulo, ele chegava a dizer, eu me esmurro todos os dias. Ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Imagine que ele estava dizendo que ele não estava crucificando o seu corpo, né? Como alguns entenderam por aí, a ponto de maltratarem o seu próprio físico. Paulo, ele estava falando da velha natureza humana, que só vai ser liquidada quando nós ou formos arrebatados por Cristo, ou formos ao encontro do Senhor pelo caminho que todo ser humano vai, né? Através da morte. Então, o coração, ele pode ser influenciado pelo mal, né? Mateus 13:19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e tira o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, é claro e evidente pela palavra de Deus que
o ser humano, os sentimentos do coração podem ser, sim, dirigidos e influenciados pelo mal. Mas eu tenho uma boa notícia: o nosso coração, ele pode também ser influenciado pelo bem. Mateus 12:35, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Já o escritor de Provérbios, Salomão, no capítulo 4, versículo 23 em diante, ele nos diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da tua boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Isso quer dizer o quê? Que o nosso coração, os nossos sentimentos, eles podem sim ser influenciados pelo bem. Muito bem, mas nós temos uma promessa divina maravilhosa. E essa promessa, ela é mais além, mais profunda. Por quê? Porque ela influencia, ou ela faz parte de entrega. De entrega. Que tipo de entrega? De uma entrega de nós seres humanos ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e nós somos regenerados, perdoados e regenerados, a partir daí, diz Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E nessa novidade de vida, aí sim nós temos promessa divina para nos instruir. Por exemplo, no Salmo 32, versículo 8, o Senhor diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que promessa maravilhosa, sendo guiados por Deus, dirigidos por Deus em todos os nossos caminhos. Uma prova extraordinária disso foi quando Deus comissionou a Josué para ser o líder do seu povo. No livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz assim, glória a Deus: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então é promessa de Deus, Deus dirigindo, os seus filhos, através de quê? Olha, da sua palavra bendita. E vai mais além. No Salmo 119, no versículo 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Aí vem a resposta: observando conforme a tua palavra. Então Deus, Ele nos dirige, meus amados. Deus, Ele nos dirige através da sua palavra, Ele nos dirige através do seu Espírito Santo que está em nossa vida, que é o Immanuel, o Deus conosco, Deus em nós, Immanuel é o Senhor Jesus Cristo manifestado. Nós costumamos dizer que o Espírito Santo é Deus em nós.
Glória a Jesus. Então em João, no capítulo 16, versículo 13, diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então Deus, ele dirige aqueles que decidem andar nos seus caminhos. Não seremos mais simplesmente dirigidos pela voz do nosso coração, não, mas pela voz de Deus. Eu vou mais além, glória a Deus. Deus, ele nos dirige de mais formas ainda. Quando Maria, ela se achou grávida, né, e José soube, né, o seu noivo, né, porque eles estavam naquele estado de noivado, diz a palavra do Senhor no capítulo 1 e 2 do Evangelho de Mateus, que José queria, fugir, mas Deus enviou um anjo chamado Gabriel, e aquele anjo foi, sabe aonde? No sonho de José, e disse: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado não é de homem, mas é de Deus. Olha, Deus dirigindo. José recebeu a palavra do Senhor, glória a Deus, e ali tomou Maria como sua mulher. E o resto da história nós já sabemos, né? Maria concebeu, deu à luz ao Salvador, nosso amado Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, amados, glória a Deus, nós devemos sim colocar as nossas vidas na presença de Deus e deixar sim que Ele nos dirija por toda a nossa vida, e assim seremos vitoriosos. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, deixa Deus te guiar, e até aquilo que você pensa, o que você sente, glória a Deus, será dirigido pelo Senhor, e Ele te dirigirá pelo melhor caminho, porque Deus é o Senhor dos céus e da terra, é o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus. E não tem nada melhor do que confiar a vida nas mãos de Deus. Deus abençoe a tua vida grandemente. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Não penda mais nem para a direita nem para a esquerda, mas espere em Cristo. Caminhe, como diz o escritor aos Hebreus, corra com paciência a carreira da fé que lhe está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus. Vamos orar. Pai santo e bendito, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, oro por cada vida, meu Deus, que tem ouvido esta palavra, Senhor. Meu Deus, que a Tua voz possa fazer morada em cada coração, em cada vida, e esta pessoa seja abençoada, tenha a sua vida transformada, regenerada, em o nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe esta vida, em nome do Senhor Jesus. Assim oramos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre eternamente. Amém.